Oi, pessoal! Estamos aqui com muita felicidade para mais um episódio do nosso podcast Na Cozinha. Esse podcast que tem o objetivo de tentar trazer mais para a rotina a gente que trabalha do outro lado, cuidando de situações muitas vezes delicadas na nossa especialidade e na área de saúde em geral. Hoje eu tenho assim um prazer de conversar com o Paulo Rocha, que é um amigo, um querido, que infelizmente não pôde estar aqui na nossa cozinha, mas que vem tomar café com a gente de terno. Vou deixar o próprio Paulo se apresentar. Um prazer enorme estar aqui. A gente é amigo de longa data, amizade forte, apesar de morarmos, né, em cidades diferentes, sempre que encontra uma festa. Então, muito obrigado. Eu quero fazer uma crítica a esse podcast. Não, né, somos proctologistas, tinha que ser no banheiro e não na cozinha. Mas depois eu entendi bem o tal do cu e alguma coisa, né? Mas parabéns pela iniciativa. É bem interessante a gente poder falar de diversos temas, né, com o pessoal que está acompanhando aí, que acompanha você nas redes. E vamos lá, vamos bater um papo gostoso aqui para a gente poder falar de muita coisa interessante. Ô, Paulo. É só para apresentar, sempre me apresentar, né? Isso. Nos hospitais que ele Roxo Mater Dei, enfim, e atuo, né, em diversas áreas da coloproctologia, faço colonoscopia, cirurgias robóticas, cirurgias por laparoscopia, cirurgias artificiais, enfim. Trabalho muito com doença inflamatória intestinal e endometriose também. Então, assim, é uma gama ampla de áreas de atuação dentro da coloproctologia. Hoje, a nossa ideia é conversar o que o Paulo faz sem ser tudo isso que ele é. Então, a minha proposta para ele foi que a gente conversasse sobre um pouco o que é a vida do médico, né? Isso eu acho importante porque tem muita gente que tem algumas aspirações quando pensa assim, eu vou querer ser médico. E aí a minha pergunta para o Paulo é justamente essa. Paulo, o que te fez escolher a profissão do médico? O que você pensava quando você escolheu, não, vou ser médico? Para mim foi muito fácil essa escolha, porque eu acho que eu nasci médico. Eu me lembro, assim, quando eu era pequenininho, um molecote, assim, devia ter uns, sei lá, uns 3 anos de idade. Eu tive uma pneumonia, eu lembro que eu tinha que tomar antibiótico, acho que era intramuscular, se não me engano, ou venoso, não lembro direito ao certo. E eu lembro que o pediatra ia lá em casa todos os dias, nesse rolê aí, de ver como é que eu estava, se eu estava melhorando, se eu não estava. Acho que uns 15 dias de antibiótico injetável, assim, foi uma pneumonia mais grave. E eu vi aquilo e eu achava aquilo sensacional. Eu acho que foi nesse momento que eu falei, não, eu quero ser médico. Eu achava legal você, né, poder cuidar, você poder ajudar, ir na casa de uma pessoa que estava doente, poder tratar, e aquilo desde, né, com 3, 4 anos de idade, aquilo já me impactou, né? E a partir daí, então assim, para mim essa escolha foi muito fácil. E eu acho que essa escolha, ela começa, né, desde a faculdade, na verdade, né? A vida de médico, ela começa desde você tentar entrar numa faculdade, que é mais difícil habitualmente do que as outras, né? A gente tem que habitualmente conseguir pontuações maiores para conseguir entrar na faculdade. Então, assim, aquela preparação pré-medicina, né, cursinho, etc, é mais desgastante, você tem que tirar notas maiores. E eu, né, eu sei de colegas, eu acabei entrando direto na faculdade, mas eu sei de colegas que tentaram 2, 3, 4 anos, né? E geralmente eram os colegas que tentavam medicina, eram aqueles que tentavam mais tempo em cursinho, né? Então, assim, você começa a abdicar de muita coisa de tentar entrar na faculdade de medicina. E aí esse processo ele vai continuando ao longo do tempo aí a gente pode conversar um pouco mais sobre cada momento desses aí, o que é que a gente tem que pensar e abrir mão e, enfim, e focar em cada momento como esse. Mas, assim, para mim a escolha foi muito fácil. Eu vi aquilo ali como quando moleque, falei, eu quero ser isso. Eu não imaginava né, que podia ser uma forma que me dá dinheiro, que não me dá dinheiro, que me dá status, que não ia me dar status. Naquele momento eu pensava em cuidar de pessoas e eu acho que eu fui crescendo, amadurecendo essa vontade. E aí calhou, não sei se por uma sorte, né, ou não, essa vontade desde criança com o fato de eu gostar muito de biologia, de química e detestar matemática, detestar física. Então, assim, eu acho que assim, os temas que abordam, né, a medicina
aborda são temas que eu gostava também, além de querer ser médico, então acho que juntou tudo, né? Mas aí depois, quando você chega na vida, né, quando você vira médico, aí você percebe uma série de coisas que eu acho que tem que ser abordadas e avaliadas por quem quer ser médico, né? Olha, alguns pontos aí nessa conversa inicial que eu achei importante da gente falar. Você comentou, né? Deve ser no século passado que esse médico ia aí na sua casa todos os dias. É uma medicina muito diferente da medicina que a gente vê hoje, né, Paulo? É uma medicina que inspirava mais. E hoje a gente sabe que por uma série de coisas a gente não vê isso com frequência, né? O médico que vai na casa, o médico que se preocupa, mesmo que com um telefonema todos os dias, porque eu acho que talvez quando você tinha 4 anos lá no século passado, isso podia acontecer, né? Porque fica parecendo que é uma coisa muito distante. E eu tô brincando, gente, o Paulo, né? A carinha dele não deixa, né, a gente falar sobre isso, né, que ele é super jovem. Então, que até pouco tempo isso é possível ainda hoje, apesar da gente não ver isso com muita frequência, esse cuidado. Aí a minha pergunta é assim, o que que será que a medicina está perdendo, sabe? E por que está perdendo? Será que as pessoas que entram com uma expectativa e na vida prática essa expectativa vai se perdendo? Aí vem essa pergunta que eu queria fazer para você, sabe, Paula? Assim, é, o que você pensava lá quando você foi inspirado nesse primeiro momento pelo médico que cuidou de você? E depois, quando a sua rotina hoje, né? Conta pra gente um pouquinho o que que é a sua rotina hoje e me conta, sinceramente, assim, se era isso que você imaginava quando você escolheu ser médico. É o seguinte, quando eu, né, lembrava daquela história daquele pediatra que ia lá e cuidava de mim e eu queria, né, cuidar. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em medicina, a gente tem que pensar no ato de cuidar, né, de ajudar. A gente tem que ter isso em mente. Só que eu acho que, assim, não é só isso. Então, assim, a medicina é uma profissão, né? É o seu ganha-pão, é onde você vai ganhar dinheiro, é onde você vai sustentar a sua família. Então, eu não quero que as pessoas que estão aqui nos acompanhando pensem que a gente tem uma visão apenas romântica da medicina. A medicina é a sua profissão, mas eu acho que você não pode abrir mão de certas questões que são fundamentais, né? Que é a questão do cuidar, do ajudar, né, de se doar, né, e a medicina ela exige isso. Então, assim, as pessoas que entram, né, as pessoas que querem ser médicas, né, os médicos elas querem ser médicos e médicas, têm que pensar nisso, né? Então, assim, além de tudo aquilo que envolve a medicina, nós temos que estar pensando sempre no ato de cuidar, de ajudar, né, de fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, isso é muito importante. Eu adoro medicina, eu gosto de ser médico, eu gosto de operar, eu gosto de ser cirurgião, eu gosto de fazer exame. Então, assim, eu gosto de tudo que contempla a medicina. Mas eu acho que o que é muito importante a gente entender, e isso eu bato muito na tecla de muita gente que me pergunta, é o fato assim, você tem que pensar, né, primeiro se você quer se doar, cuidar, se esse é o seu perfil. Se for o seu perfil, eu acho que está dentro da carreira certa, né? E segundo, eu acho que assim, a gente não pode ser romântico, achar que assim, que tudo são flores, e na verdade não são, né? Toda profissão tem seu lado bom e seu lado ruim. O que que eu acho que a gente tem que pensar muito? A gente tem que pensar muito que a gente escolhe uma carreira, escolhe até a área da medicina que você quer, né? Se uma vez que você escolheu a medicina, até a área que você quer, né, trabalhar, você tem que pensar muito no tipo de vida que aquela carreira vai te impor. E tem que pensar se você está disposto a essa vida. Porque às vezes você gosta muito de cuidar, você gosta muito de acolher, você gosta muito de tratar, você é uma pessoa que tem esse perfil, mas você não gosta de trabalhar final de semana, você não gosta de trabalhar num feriado, você quer passar o Natal com a sua família, você não quer estar trabalhando às vezes de 7 da manhã até às 10 horas da noite. Então, assim, você não quer às vezes lidar com pacientes graves e uma família que está atrás de você querendo que você resolva aqueles problemas. Então, assim, tudo isso ninguém te conta. Ninguém te conta assim quando você vai escolher essa profissão, né? E a gente só entende isso depois que a gente vira médico e depois que vira médico mesmo, né? Depois que passa a residência, depois que você começa, é você com você mesmo e com o paciente, né?
E isso tudo são coisas que as pessoas deveriam entender antes, para que você possa, inclusive, escolher, às vezes, até dentro da medicina. Não, escolhi medicina. A área que você escolhe que vai caber mais no estilo de vida que você quer. Eu acho isso muito importante. Porque você pode ser um excelente cirurgião, você pode adorar a cirurgia, mas você não consegue lidar com complicações. Você não gosta de pacientes graves, complicados, e você ter que, às vezes, sair de casa de madrugada para reoperar um paciente por alguma complicação. Você quer estar em casa com a sua família, com seus filhos, enfim, dormindo uma noite tranquila. Só que isso ninguém te conta, né? Ninguém te conta que vai ser dessa forma. Então, eu acho importante, inclusive, que as pessoas que queiram fazer medicina, esse podcast ele é muito interessante porque as pessoas podem, né, entender um pouco de como é que é a vida do médico e ver se é isso mesmo que elas querem, porque não é só o glamour, não é só a parte boa, né, tem sua parte complicada. E também, quando você vira médico e você, não, eu quero ser médico mesmo, é isso mesmo que eu quero, a gente tem que pensar o que que aquela área que eu estou escolhendo vai pedir, né? Vai exigir de você, né? E isso é muito difícil da gente entender antes, né? Eu lembro que quando eu escolhi proctologia, me falaram assim, Paulo, proctologia é uma área que vai lidar com doentes muito graves. Eu falei, olha, que legal, eu quero lidar com doentes graves, eu quero salvar esses doentes graves, eu quero tratar esses doentes graves. Mas aí, quando você entende o que é um doente grave, é você tratando daquele doente grave, você entende que aqui ali tem, né, ali é um ser humano que tem um quadro de saúde extremamente debilitado, e que muitas vezes aquilo ali suplanta, né, assim, o que a gente pode fazer, né, o que a gente tem de tratamento hoje em dia é menos do que aquele paciente precisa, e ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem, né, ele tem uma esposa, ele tem, então assim, e aquela família inteira está ali esperando de você que você resolva aquele problema. Mas tem toda a questão médica, tem toda a questão emocional, tem toda a questão familiar. Então, assim, tratar um paciente grave não é tudo isso que a gente imagina de facilidade. Pelo contrário, é um desafio enorme. E a gente não sabe muitas vezes que vai ser esse desafio. A gente vai naquele romantismo. E muita gente não tem estrutura para, né, encarar esse problema. E está tudo bem, né? Assim, cada um tem um jeito de viver, um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de ser. Então, eu acho que tudo isso tem que entrar, né, naquela listinha para saber se vale ou não a pena seguir essa área. É isso. Achei legal isso que você falou, porque a gente vem na inocência, né? No seu caso, você também não tem médicos na família, como eu também não. E aí eu acho que a gente é mais inocente do que quem tem médico na família, que tem uma noção mais real do que é essa vida de médico, né? Então, alguns colegas que têm filhos, né, que viram a vida, a gente vê com muita frequência que os filhos não seguem a carreira médica, como também a gente vê pessoas que têm médicos na família e talvez especialidades que não têm essa exigência tão grande, que aí sim se propõe a fazer, a trilhar esse caminho, e muitas vezes até trilhar esse caminho, porém de uma forma diferente, de acordo com a especialidade que escolhe, né? Eu acho que é muito isso, né, Paulo? Assim, a gente entra para a faculdade muito jovem, o sistema que as coisas acontecem, ainda mais para uma profissão como é a medicina, eu acho que isso também acontece. Talvez antes, quando a gente tinha menos disponibilidades de faculdades, as pessoas agarravam um pouco mais ali no cursinho, igual você comentou, e isso amadurecia a pessoa para essas questões, se ela queria mesmo abdicar de tanto, se ela queria mesmo essa carreira para ela, né? E hoje, com uma facilidade um pouco maior, com mais vagas, isso às vezes não acontece tanto. E as pessoas entram para um curso e às vezes estão pensando em outras finalidades da carreira médica que não o cuidado. E eu acho que é isso que falta muito de ser falado, inclusive, na formação, né, do jovem médico, né, que eles estão saindo para o mercado de trabalho cada vez mais jovens e muitas vezes até sem querer mesmo fazer residência. Enfim, é um assunto super complexo. A ideia nossa aqui não é nem falar sobre isso, é falar sobre a nossa realidade mesmo. Inclusive, vocês estão vendo, né, que o Paulo toma café de terno, e eu queria que ele explicasse por que ele toma café de terno todos os dias, num sábado de manhã. Na verdade, a questão do café é mentira, eu não tomo café de terno,
porque eu tô aqui sem comida nenhuma. A Fernanda me convida para o podcast e não manda comida, não manda entregar, e ela tá lá comendo. Eu não tomei café hoje, saí de casa correndo para poder fazer esse podcast, que eu ainda tenho, e eu tô de terno. Primeiro porque a ocasião merece, a Fernanda é uma querida amiga, os seus ouvintes, os seus espectadores aí merecem que a gente esteja, né, bem, mas em seguida eu vou dar uma aula num simpósio aqui que está tendo aqui no Felício Roxo de endometriose, então eu já vim para as duas ocasiões dessa forma. Já E veio na próxima fantasiado, né, vez, Paulo? Já já vem veio fantasia. fantasiado. E assim, falando um pouquinho sobre isso, Fernanda, eu tenho vários colegas, né, que trabalham de terno, né, assim, que usam como médicos, né, usam gravata, usam terno e tal. Eu me visto, né, no meu dia a dia não uso gravata, mas me visto mais social. Eu acho assim, eu sempre tive cara de um pouco mais novo, né, assim, e assim, aí eu sempre quis parecer um pouco mais, trazer um pouco mais de respeitabilidade, né? Pela cara de novo, trazer um pouco mais de segurança, na verdade, né? Eu acho que o paciente, ele, quando ele olha para você, a vida inteira eu convivo com um negócio, não, mas se você é tão novinho, já é médico, já é cirurgião, isso pode criar uma certa, se a pessoa não te conhece bem, uma certa desconfiança se você é capaz, né? Então, assim, eu acho também que nós médicos, a gente tem que passar muita segurança para o nosso paciente, a gente tem que passar respeito, né? Nós proctologistas, né? Imagina, a gente faz exame, a pessoa entra no seu consultório, ela não te conhece e você vai fazer um exame, né? Na região anal daquela pessoa, né? Às vezes com pouco tempo de conversa. Então, assim, a gente tem que passar, né? Segurança, respeitabilidade, né? Enfim, então, acho que assim, se vestir de forma mais formal e se vestir bem, eu acho que até um respeito para o nosso paciente, né? E também a gente vai transmitir com isso mais segurança, mais respeitabilidade, mais respeito mesmo pelo paciente, né? Eu acho que assim, se vestir bem às vezes também é um ato de respeito. E a gente precisa, né? Passar confiança, passar respeito, passar né, assim, criar um vínculo ali. Eu acho que a forma de que você se veste, a sua imagem, ela é importante. Isso trazendo algumas dicas aí, eu acho, para quem está acompanhando a gente e para quem quer, né, enfim, entender um pouco dessa carreira médica e também ter, né, uma carreira vitoriosa. Imagina se eu chegasse aqui para atender um paciente com uma blusinha Mamãe Tô Forte, né? E nada contra quem usa blusinha Mamãe Tô Forte, tá tudo bem. Porém, eu acho, na minha opinião, né, eu acho que o paciente não vai se sentir confortável, não vai sentir segurança, não vai sentir, enfim, Ô, Paulo, e é um tema que não, acho que a gente quase que não pode falar, né? Assim, nos tempos atuais, não podemos falar sobre código de vestimenta. Podemos usar o que a gente quer. Não é assim, viu, gente? Vida de médico, a gente não escolhe, não é sobre você, sabe? Eu acho que quando você está ali na sua carreira, isso também tem que ser pesado. Não é sobre você, é sobre o seu paciente. É uma escolha exatamente. também. Eu acho que no seu final de semana, você que se vista como quiser, mas enquanto médico, não tem jeito. Isso também faz parte da vida do médico, ter uma escolha, né, de um guarda-roupa mais neutro, mais formal. Isso também é importante. É claro que eu não estou aqui querendo que todo mundo concorde, mas eu estou querendo dizer que isso é importante, concordando com o Paulo. E é isso, a gente brinca que é fantasia, às vezes é fantasia mesmo. Às vezes não é o que você vestiria no seu dia a dia, não é isso que você quer, então também não, talvez não seja a profissão que você deva escolher para você. Eu acho que passa por isso também. É. Ai, Paulo, queria conversar o resto da manhã todo com você, assim, mas eu não sei como que tá o seu tempo aí. Acho que a Não, gente podemos vai ter continuar. que Vamos, marcar um dia de você vir aqui também, né? Sabe o que eu com queria que certeza. você falasse para a gente finalizar? O que que hoje é diferente do que você pensava para o que é a sua vida hoje? O que que onde que tá? Onde que o Paulo Rocha tá hoje assim, na expectativa dele? Fernanda, quando eu escolhi a medicina, eu imaginava que tudo que está acontecendo hoje iria acontecer do ponto de vista bom, né? Assim, eu acho que você poder salvar vidas, ajudar, cuidar, isso é maravilhoso. Eu acho que nada paga isso, né? Isso é perfeito. Então, assim, tudo isso que eu pensei que eu pudesse fazer, hoje consigo fazer e me sinto muito feliz com isso.
tá? Porém, a gente não entende, né? E a gente não tem noção do quanto a gente vai ter que abdicar de muita coisa. Então, a vida inteira, eu sempre fui aquele amigo que nunca podia estar presente numa reunião, num evento, numa festa. Eu perdi várias festas incríveis que eu queria muito participar, estando de plantão. Eu perdi oportunidades, né, de viagens, de passeio, enfim, eu perdi muita oportunidade de curtir a vida mesmo, de aproveitar a vida com a medicina. E eu não achava que ia ser assim, né? Eu achava que eu poderia conciliar. E quando você quer ser um bom médico, você tem que estudar diariamente, você tem que procurar aprimorar diariamente. As verdades são verdades hoje, não são verdades amanhã. A medicina ela muda o tempo todo. Né, assim, o que a gente usa como conceito né, de tratamento hoje, amanhã está errado, já não é mais. E as coisas vão mudando a partir dos novos estudos, novos trabalhos. Então, assim, a gente não tem noção de se você quiser ter realmente um médico bom, né, um médico competente, se você quiser realmente mudar a vida do seu paciente, você tem que abdicar de muita coisa. E é muita coisa mesmo, né? São natais, são réveillons, são carnavais, feriados. Hoje em dia, eu saio de casa, geralmente, em torno de 6:30 da manhã, e na maior parte dos dias chego às 10 da noite, né? Então, assim, é uma rotina pesada. Eu trabalho sábados, às vezes trabalho domingos, né? Então, assim, viajo muito dando aula. Então, assim, é uma vida muito, muito corrida que você tem que abdicar de muita coisa. E falando em relação ao paciente, né, em relação a relação médico-paciente hoje em dia é uma relação que muitas vezes, na maior parte dos casos, é uma relação muito boa. Os nossos pacientes são pacientes muito queridos, que têm um respeito muito grande pela gente, e isso é recíproco, né? Então, isso acontece frequentemente, a maior parte dos pacientes, vamos dizer, 99,9% dos pacientes são assim. Porém, você lida, né, no seu dia a dia com pessoas de várias formas, né? Que têm conceitos, que têm cabeça, que têm vontades, que têm expectativas diferentes da sua, né? E acaba que você tem que lidar muitas vezes com pessoas e famílias que muitas vezes não têm aquela mesma empatia, aquele mesmo respeito que você está entregando. E aí, em algum momento, isso pode virar um conflito. Então, a gente não imagina que a gente teria, cuidando, tratando, ajudando, em algum momento, alguém que vá querer ter algum conflito com você. É muito raro isso acontecer, é muito raro. Eu, graças a Deus, né, sou abençoado por isso. Eu não tenho conflitos, uma parte das vezes, com os pacientes. Minha relação é maravilhosa. Porém, em algum momento, né, se você não atender uma expectativa, e isso não depende de você, né, depende do que a medicina pode, às vezes, proporcionar para aquele paciente. A gente faz o que a gente tem na mão, né? E às vezes a expectativa é outra, né? E aí isso pode criar um problema. E aí as pessoas, né, não têm mais tanta empatia, tanto respeito. Então, às vezes, isso é uma coisa que às vezes também a gente vai ter que lidar e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Lidar com pessoas que muitas vezes não te, né, não te entregam aquele respeito que você entrega para elas. Mas aí é aquilo que você falou, fala mais sobre ela do que sobre nós. E o que a nossa função, a minha intenção sempre é manter esse respeito, essa entrega, essa vontade de cuidar, essa vontade de estar sempre me atualizando e entregando o melhor para o paciente. Mas então são coisas que a gente não imagina que a gente vai lidar no dia a dia e lida. Não quer dizer que seja, né, o fato de você trabalhar muito, o fato de você se dedicar muito, você estudar muito, não quer dizer que seja bom ou ruim. Mas eu tenho que pensar se eu estou disposto a abrir mão de certas coisas por outras. Tem gente que tá, tem gente que não tá. Tá tudo bem, cada um sabe de si. Porém, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu não entendi que para eu ser um bom médico, eu teria que abrir mão de tanta coisa como eu abri na minha vida inteira e continuo abrindo até hoje, né? Isso é uma coisa que ninguém me falou, né? E também ninguém me falou que em algum momento a gente poderia encontrar alguma pessoa que você não suprisse aquela expectativa e ela te tratasse, às vezes, né, de uma forma mais rude, e você tivesse que lidar com essas situações, né? Mas acho que você vai aprendendo com a vida, mas eu gostaria de ter sabido disso antes. Muito bom, muito bom.
Agora é a gente encontrar de forma presencial, viu? Tomar um cafezinho na sua casa ou lá na Dona Ide. Tá bom? Dá um beijo em todo mundo aí. Boa aula para você. Tudo de bom. E obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Da próxima vez eu mando um box aí, tá? Boa, De café da manhã. boa. Um beijo, Paulo. Obrigada. Beijo. Muito obrigado. Um grande Obrigada. abraço. Beijo. Tchau, tchau.